fé. Meu irmão, não vai ser salvo. Não sou eu que digo, é a palavra. Mas eu tenho que falar a verdade, porque eu quero você lá no céu comigo. E eu quero estar lá também. Por isso precisamos ficar firmes. Depois nós vamos falar até da firmeza aí, que está no estudo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Diz mais, né? Não temos mais de nos submeter a quem? Ao diabo, nem aceitar o sofrimento. Ter que enfrentar luta não quer dizer que eu tenho que aceitar o sofrimento. Pelo contrário, se eu estou lutando, eu sei que eu vou sair mais que vencedor. Eu já luto com aquela convicção, esse demônio já está vencido. Esse mal que se levantou já está derrotado. Essa luta que veio, eu já sei o resultado dela, porque em Cristo eu sou mais que vencedor, mas eu não vou fugir da luta, não. Como se diz até nas lutas que tem aí hoje, eu não vou jogar toalha coisa nenhuma. Eu vou encarar e vou firme com Jesus, porque Ele vai me fazer vencer. Amém, irmãos? A paz concedida por Jesus nunca nos será tirada, não vai ser tirada. Nós podemos deixar de viver essa paz por abandonarmos a fé. Agora, se nós estivermos firmes na fé, ela nunca nos será tirada, em hipótese alguma. Diz mais. Onde é que eu parei aqui, Jesus? É tirada aqui. Logo, não podemos deixar o maligno nos convencer do contrário, que ele vai tentar, né? Porque ele é o tentador. Com o Senhor na direção do nosso caminho, todo empecilho será retirado, e então seremos capazes de desfrutar daquilo que o Pai nos preparou. Diga assim, o Pai preparou o melhor. O Pai preparou o que é bom. O Pai disse, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos são de mal? Não, são de paz e não de mal. Então, nós temos que entender que o que o Pai preparou para nós aqui nessa vida é bom. Só que para que a gente possa desfrutar disso que é bom, nós temos que estar preparados, revestidos da armadura de Deus e lutando contra o inimigo que quer fazer com que você e eu não vivamos o que o Pai tem para nós. Se o Pai tem o que é bom, diga, eu vou viver o que é bom. Amém, irmãos? Quando, lá na parábola do filho pródigo, que nós vimos até domingo passado, o pai não tinha do bom e do melhor? Não deu ao filho do bom e do melhor? O mais velho revoltado, eu não como nenhum cabrito. Não come, e o pai respondeu, por que não? Quer, porque está aí, meu filho, é teu, é nosso, tudo que é meu é teu, tu tem direito também como o teu irmão. Eu parti entre os dois a fazenda, quer dizer, eu dei tudo para todo mundo de igual forma, de igual maneira. A gente só tem que tomar posse e viver, desfrutar, diga a glória a Deus, né? Ô, meu irmão, não fica bravo comigo não, mas eu tenho que falar a verdade, né? Bom, a gente não vive porque às vezes a gente não faz a nossa fé alcançar o que nós temos que alcançar. O Senhor Jesus ensinou que a nossa fé ela tem que ser como um grão de mostarda. Aí tem muita gente que acha que a fé tem que ser só pequenininha porque o grão de mostarda é pequenininho. Não, não é isso que ele está ensinando. O grão de mostarda é um grão que é pequeno, é minúsculo, mas você lança ele na terra, diga na palavra, e ele cresce, se torna uma hortaliça, a maior das hortaliças, chega a ser uma árvore que as aves fazem ninho nela. Olha o que Jesus está querendo nos ensinar com isso, que a nossa fé, na medida que a gente vai ouvindo a palavra, ela tem que ir crescendo ao ponto de nos fazer viver tudo o que Deus nos prometeu. É isso que Jesus quer ensinar com a fé tamanho de um grão de mostarda. Ela pode começar pequenininha, mas na medida que nós vamos ouvindo a palavra, vamos meditando a palavra, ela vai crescendo, nos levando a viver o impossível, nos levando a viver aquilo que talvez antes você e eu não imaginávamos que podíamos viver, mas agora com essa fé crescida dentro do nosso coração, nós sabemos que podemos e iremos viver em nome de Jesus, e é isso que Deus quer ver em cada um de nós. Diga assim comigo, a fé crescendo e nos levando a viver o impossível de Deus. Quem vai viver, diga, eu vou, Jesus. Eu vou, Jesus, eu vou mesmo. Diz mais aí, né? O perfil de alguém mais do que vencedor é o de quem, tendo sido purificado pelo precioso sangue de Jesus, quem já foi, diga amém. Crê na palavra de Deus e nela medita de vez em quando. Quando é que é mesmo?
Mais uma vez. Pergunta para o irmão, gravou? Se não gravou, se ele disse não sei, aí a gente repete mais umas vezes. Quando é que é para meditar? Dia e noite. Eu já ministrei isso aqui, dirigido pelo Espírito Santo, né, irmãos? Outra parábola também lá do juiz Iníquo, que nós temos que orar dia e noite, nós temos que ler a Bíblia dia e noite. É isso que vai fazer nós alcançarmos as vitórias na nossa vida. Agora eu leio a Bíblia só de vez em quando, eu oro só de vez em quando, eu vou alcançar uma bênção só de vez em quando. É bem assim, porque nós colhemos conforme plantamos. Então é na medida que eu estou plantando que eu vou colher. Se eu oro só de vez em quando, se eu leio a Bíblia só de vez em quando, eu vou colher também só de vez em quando. Agora eu tenho o costume de orar todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias eu vou colher na lavoura de Deus. Pode ter certeza, meu irmão, Deus faz acontecer, porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? Diz mais, né? Busca a santidade para fazer o que é reto aos olhos do Pai e usa a autoridade outorgada por Deus para resistir ao diabo e derrotá-lo em qualquer situação. Meu irmão, essa tem que ser melhor dizendo, tem que ser o nosso procedimento. Essa tem que ser a nossa postura diante de qualquer situação. Eu sou filho de Deus, então não aceito aí que o inimigo venha me derrotar. Eu vou vencer em nome de Jesus. Para encerrar, ele diz, pérola diária. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, da Revista e Atualizada, né? Na tradução Revista e Atualizada. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Então, se nós não lutarmos segundo as regras, nós não receberemos a coroa, nós não vamos receber o prêmio. Nós temos que lutar segundo as regras. E o que é a regra para eu? Quais são as regras para mim e para você? Diga a palavra de Deus. Elas são as regras que você e eu precisamos observar, praticar, para que a gente possa vencer, para que a gente possa receber, então, a nossa coroa, para que a gente possa receber o nosso troféu de vencedor em cada situação, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Entenderam? Quem entendeu aí, diga obrigado, Jesus. Agora nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, eu quero só o versículo 13 aqui hoje, para nós estudarmos esses 5 conselhos, é o 13 e o 14, na verdade, 5 conselhos que o apóstolo Paulo deixou aqui, dirigido pelo Espírito Santo, que todos nós precisamos observar. Na verdade, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Coríntios são instruções para que aquela igreja pudesse realmente viver de acordo com a vontade de Cristo. Era uma igreja que tinha muitos problemas, que tinha muitas situações complicadas, então o apóstolo Paulo precisava escrever até seguidamente para eles, para que eles pudessem entender quais eram os planos de Deus. Então ele dava direções para que eles pudessem vencer as tentações que se levantavam. Meu irmão, para você ter uma noção, no meio da igreja tinha pessoas daquela época, olha só, a gente acha que a igreja é feita de pessoas perfeitas, não, a gente vem para ser aperfeiçoado. Amém, irmãos? Então, a gente não vai ter uma igreja de pessoas perfeitas, mas todos que aqui estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. E a igreja de Coríntios, então, era uma igreja que tinha muito problema. Para você ter uma noção, como eu ia falando, tinha um cidadão, ele fazia parte do corpo da igreja, fazia parte dos membros da igreja, mas o homem estava se deitando com a própria madrasta. Para você ver que negócio terrível, que negócio... E o apóstolo Paulo deu uma bronca na igreja, porque a igreja não fez nada nessa questão. Tem que ser feito, não? O cidadão, meu amigo, você não pode mais estar no nosso meio aí. Ou você se converte, né? Porque alguém que já tinha o conhecimento, ao falar assim, alguém pode até se assustar, mas pastor, como é que você vai tirar alguém do meio? Mas estamos falando de alguém que tinha o conhecimento, que precisava passar, sim, por uma certa disciplina, ou ser... É difícil falar, mas tem que falar, às vezes até excluído do convívio da igreja, porque estava praticando barbaridades, a qual o apóstolo Paulo diz que nem no mundo se via, que nem no meio dos gentios se viam.
Então, veja bem que estavam praticando coisas que Satanás estava implantando e eles não estavam acordando para isso. Mas não é o nosso caso aqui, só porque eu estou comentando sobre a carta aos Coríntios, que são duas elas que o apóstolo Paulo escreveu aí. Pelo menos as duas ficaram registradas na Bíblia Sagrada. Meu irmão, e aqui tem muita coisa que você e eu precisamos guardar no nosso coração e colocar em prática. E esse versículo 13 traz aí esses 4 conselhos, o quinto está no 14, que nós precisamos observar, diga comigo, e praticar. O primeiro diz assim, né, que ele começa dizendo o versículo da seguinte forma. O que ele diz aí já no primeira palavra dele no versículo 13? Vigiai. Meu irmão, todos nós precisamos andar em constante vigilância sobre a nossa vida. Todos nós, sem exceção, vamos sofrer tentações, porque se até o próprio Senhor Jesus sofreu, imagina que nós não vamos sofrer. Tem alguém que é melhor que Cristo? Não tem. Então, meu irmão, se até o Senhor Jesus foi tentado, o que sobra para a gente? É ou não é verdade? Sendo ele perfeito, sendo ele aquele que não cometia erro algum, foi tentado por Satanás, imagina se você e eu não seremos. Então é claro que seremos também. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou isso quando estava lá no Monte Getsêmani com os seus discípulos. Ele disse, quando eles estavam adormecidos e Jesus estava orando, ele volta, encontra eles adormecidos, desperta eles e disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então nós precisamos estar em constante vigilância, atento a tudo o que acontece na nossa volta, atento a todas as investidas de Satanás, que podem ser das mais diversas maneiras. Às vezes o diabo está nos tentando apenas por conversas que estamos tendo com amigos, e a pessoa não vigia, e quando vê ela está caindo naquela conversa, aquela conversa vai entrando no próprio coração, e quando vê a pessoa está até por causa de uma conversa, revoltada com Cristo, revoltada com o Evangelho, revoltada com as coisas de Deus, tudo por causa de uma má conversação, porque a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí a pessoa não vigia e ela começa nas más conversações. E posso ir um pouquinho mais adiante? Posso ou não? Não querendo exagerar, mas não é exagero não, né? E às vezes a má conversação acontece até dentro da igreja. Nós não vigiamos, nós não cuidamos, começamos a falar de coisas que, na verdade, nós devíamos até deixar de lado. Não, vamos deixar isso aqui de lado. Isso aqui não convém nós estarmos falando. Isso aqui não convém nós estarmos trazendo à tona, algo que às vezes já passou há tantos anos e a pessoa continua trazendo à tona, vira uma má conversação, daqui a pouco cria uma revolta no coração de alguém e alguém está se perdendo por causa disso. Diga assim comigo, falta de vigilância. Nós temos que vigiar porque hoje, se nós não cuidarmos, nós somos atraídos para deixarmos de orar, deixarmos de meditar por causa das distrações que nos são oferecidas. Hoje, quantos aplicativos tem aí de séries, de filmes, de coisas assim, né? E tudo para quê? Para tirar a nossa atenção daquilo que realmente nós devíamos estar dando atenção. Não estou dizendo que é pecado assistir um filme, que é pecado se você ir lá assistir uma série. Se é pecado, eu também estou pecando. De vez em quando eu assisto um filme. De vez em quando eu vou lá no cinema com meu filho, é uma criança, precisa, né, desse contato com o pai, então de vez em quando, faz tempo que ele não vai, né, filho? Não faz tanto tempo não, né? Fui lá assistir um de Fórmula 1 com ele lá de corrida, lá esse tempo atrás, faz 2 meses agora, né? Fui lá assistir um filme de corrida com ele lá de Fórmula 1, que não tem nenhuma cena indecente, então por que eu não vou assistir? Sem problema, eu vou assistir. Claro que a gente já tem que pensar um pouquinho antes, o que é o filme, qual é a direção do filme, que vai ser passado no filme, para também não ir lá, daqui a pouco tem que estar toda hora, ou até sair do cinema, né? Que misericórdia, que tem coisa que não nos convém, e aí a gente tem que vigiar. Então, não estou dizendo que é errado, só que a gente tem que vigiar, porque senão daqui a pouco a gente só está fazendo aquilo e deixa o mais importante, que é o nosso momento de oração, que nós aprendemos até no curso Fé, que já aprendemos também lá na parábola lá do juiz iníquo, que nós temos que orar só de vez em quando. Sempre, dia e noite, que nós temos que meditar na palavra só de vez em quando. Não, dia e noite, mas daqui a pouco é tão grande a distração que a gente não ora e nem lê a Bíblia nem de dia
e nem de noite. E aí é tudo falta de vigilância. Então nós temos que aplicar essa palavra no nosso coração. Deus, me ajuda a vigiar, para eu não cair aí nas ciladas que Satanás está armando para me separar de Deus, para me afastar de Deus, para me levar para longe do Pai, para quebrar a minha comunhão, porque ele sabe que um homem com a comunhão quebrada com Deus é uma presa fácil para o diabo e facilmente vai ser vencida por Satanás. Porque para nós vencermos, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus. O exemplo é o Davi. O Davi quebrou a comunhão quando ele cometeu lá o pecado com a Betseba. E o que ele se tornou depois disso? Uma presa fácil para o diabo. O diabo conseguiu entrar na família do Davi e causar uma grande destruição. Que se ele tivesse ficado firme, Satanás não conseguiria. Por que ele conseguiu? Porque o Davi não vigiou. Isso que era um homem de guerra. Isso que era um homem que montava estratégias de guerra. Mas não vigiou na vida pessoal dele. Não vigiou num cuidado que ele tinha que ter tido. Poxa, eu não posso ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou ficar olhando para essa mulher, eu vou cair em pecado. Mas ele não vigiou e acabou caindo. Então, nós precisamos vigiar e vigiar sobre todas as áreas da nossa vida para que nós não viemos cair nas tentações. E elas vêm, irmãos. Vem ou não vem? Olha, se alguém dizer para mim assim, pastor, eu não sou tentado. Eu não vou acreditar. Não tenho como acreditar. Porque daí eu tenho que olhar para a pessoa e dizer, você é melhor que Cristo? É que não pode, meu irmão. Todo mundo é tentado. Se o próprio Jesus foi, né? Então, é certo que nós seremos também. Cada um numa área, cada um de um jeito, cada um de uma forma. Às vezes um é tentado de uma maneira, o outro é tentado de outra. Talvez tenha alguém que nunca vai ser tentado a roubar alguma coisa, porque nem olha para isso, nem pensa num negócio desse. Mas talvez vai ter alguém que também nunca vai ser tentado a olhar para uma outra mulher, a olhar para um outro homem, porque não pensa nisso. Mas se a pessoa pensa um pouquinho nisso, quando vê ela está sendo tentada a fazer. É as concupiscências que de fato se tornam tentações na nossa vida. Então nós temos que vigiar. É ordem de Jesus, e aqui o apóstolo Paulo vai escrevendo aos Coríntios, que serve para mim e para você também, porque ficou na palavra de Deus, então é para mim e para você. Nós precisamos vigiar. Esteja atento, meu irmão, a tudo que estiver acontecendo à sua volta. Esteja atento aos acontecimentos da nossa vida, porque é neles que nós vamos entendendo que cada dia está mais perto a volta de Cristo. E Jesus avisou que a volta dele, que antes da volta dele, na verdade, os dias seriam semelhantes aos dias de Noé. Teriam rumores de guerra, nação contra nação, muitas coisas iriam acontecer. E este evangelho, diga assim comigo, este, não é outro não, é este, é o evangelho completo, não é o evangelho que vem disfarçado, né? Através de uma religião, é o evangelho verdadeiro, é a palavra de Deus, clara para todo mundo poder entender. Então é este evangelho, seria pregado em todo o mundo. Antes disso, Jesus não voltaria. Eu acredito que isso já é real, que o evangelho já está, porque, meu irmão, quem consegue parar, na verdade, a internet? Ela não chega em todo lugar? Chega, até em lugar que a gente nem imagina. É ou não é verdade, né? Então as pessoas já estão ouvindo este evangelho de uma forma ou de outra, mas elas estão ouvindo esse evangelho. Nós temos cada testemunho lindo de toda parte do mundo das pessoas que estão sendo evangelizadas no programa Show da Fé, por exemplo. Mas não é só o Show da Fé, há muitos outros fazendo também, que estão levando o evangelho a toda a criatura. Então os acontecimentos são reais e tudo está se cumprindo. Profecias que foram dadas pelos profetas e hoje a gente vê se cumprindo nos nossos dias, que estão aí se cumprindo hoje, né? Então é porque a palavra realmente está se cumprindo e a gente tem que estar atento a esses sinais, a esse acontecimento. E se a gente não vigiar, a gente pode ser pego de surpresa e ficar de fora. Diga, Deus me livre. Não quero ficar de fora não, meu irmão. Eu quero estar dentro, né? Eu quero subir na nuvem com Jesus aí, sei lá como é que vai ser de fato, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Eu digo assim, Jesus, eu não vou me importar de que maneira vai ser, eu quero me importar em estar preparado. Irmãos, vai fazer diferença para nós se a tribulação vier antes ou depois do arrebatamento? Eu tenho que estar preparado. Se eu estiver preparado e acontecer antes, glória. E se eu estiver preparado e acontecer depois, também, glória.
Mas se eu não estiver preparado? Aí lascou, né? Aí é sem glória, né? Aí é sem glória. Então a gente tem que estar preparado, independente do momento que vai acontecer, né, irmãos? Diz mais para nós, vamos lá, mais um tópico, mais um conselho, mais algo que nós temos que guardar muito no nosso coração. Olha o que ele diz, então. Primeiro, vigiai. Depois, estai firmes aonde? Na fé, meu irmão, nós precisamos estar firmes na fé. Você sabe que tem muita gente que começa muito entusiasmado na fé, começa com aquela empolgação, né? E quer viver da fé e prega para todo mundo e vive da fé, e é da fé para cá e a fé para lá, mas vai passando o tempo e a fé, em vez de ser que nem o grão de mostarda, é o contrário, começa com uma hortaliça e vai murchando, né? E vai se tornando um grão que ninguém enxerga mais, porque a pessoa não se manteve firme. Como eu me mantenho firme na fé? Diga assim comigo: fazendo o que a Bíblia diz, vigiando, orando, de dia e de noite, meditando na Bíblia de dia e de noite. Não vamos estar firmes na fé se nós não criarmos o costume de orarmos e lermos a Bíblia de dia e de noite. Não vamos estar firmes na fé se a gente deixar para ler a Bíblia só na igreja. Não tem como, irmãos. Se eu deixar para ler a Bíblia aqui, não, eu lá na igreja o pastor lê a Bíblia para mim. Mandou examinar as Escrituras, verdade. Então nós só vamos estar firmes na fé se nós meditarmos na Bíblia de dia e de noite, se nós orarmos de dia e de noite. Não tem como a gente estar firme na fé, meu irmão, se a gente viver só uma vida religiosa como já vivíamos antes. Não vamos estar firmes na fé. Nós vamos viver o se Deus quiser. Mas nós não temos que viver o se Deus quiser. Nós temos que viver o que Deus prometeu. Nós temos que viver o que está escrito, diga glória a Deus. E é isso que de fato vai levar cada um de nós a estarmos firmes na fé. E firmados na fé, vem as lutas, vem os problemas, vem as adversidades, e nós vamos vencendo. E nós vamos triunfando, e Deus vai nos dando a vitória, diga glória a Deus. Então, estai firmes aonde? Na fé, não deixe nada abalar a sua fé. Meu irmão, é impressionante o que a gente como pastor ouve, é impressionante o que a gente acaba vendo. Aí as pessoas, por não estarem firmes na fé, elas vão achar um culpado. Sempre vai ter um culpado, né? Sempre vai ter um pastor culpado, sempre vai ter um obreiro culpado, sempre vai ter um irmão culpado. Mas, na verdade, não tem nenhum culpado. O culpado é porque essa pessoa não se manteve firme na fé. Porque se nós estivermos firmes na fé, o que o outro faz não vai me atingir. O que o outro fala não vai me perturbar. Pelo contrário. Ele falou uma besteira lá, mas eu estou firme na fé em Jesus Cristo. E eu vou ficar firme em que Jesus falou. Em que Jesus falou. Amém, amados? E aí não tem como a gente desviar do caminho, se perder no caminho, porque a gente está firme aonde? Na fé. Firmes na fé, vem a luta e não faz a gente desmorecer. Quando é que a pessoa desmorece? Quando ela não está firme na fé. Ela precisa estar firme. Todos nós precisamos. Eu preciso estar firme na fé. Não é porque eu levo aí o título de pastor que eu sou melhor que alguém, que eu não preciso estar firme. Pelo contrário, se eu não tiver, eu sou o primeiro a cair. Irmãos, sou o primeiro a cair. Sou o primeiro a ser atingido, porque quem mais o diabo vai querer atingir, senão nós que aqui estamos, né? É como se a gente fosse até o alvo, né? Aquela bolinha do meio do alvo. É esse aí que eu quero acertar. Irmãos, então todos nós que estamos na igreja, nós precisamos estar firmes na fé em Jesus Cristo, na fé da palavra de Deus, porque é isso que vai fazer a gente vencer, vai fazer a gente triunfar, vai fazer você e eu chegarmos aonde queremos chegar. A gente fala muito da fé do Jó, né? Porque aquele homem realmente, esse a gente pode dizer que esteve firme na fé, porque olha o que aconteceu com ele. E se não bastasse tudo o que ele perdeu, porque ele perdeu fazenda, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde dele foi muito atingida, ainda veio 4 amigos perturbados. É a mulher, mas a mulher eu ainda entendo a mulher, porque ela estava sofrendo também, né? Só que ela não estava, a gente vê que ela não estava tão firme que nem o Jó, né?
Mas ela ainda dá para entender, porque imagina perder 10 filhos, né, irmãos? Eu me coloco às vezes no lugar dela, né? Perdeu 10 filhos, né? Depois Deus deu outros 10 para ela, né? A gente não vê ele dizendo assim que foi outra mulher, né? Deus deu 10 filhos para o Jó e foi com a mesma esposa dele. Mas imagina você receber 3 amigos, que eram os mais chegados, depois mais um, foram 4 total. E homens que vieram e não vieram na intenção. Quer dizer, a intenção era boa de ajudar o Jó, mas as palavras dele não ajudavam. Pelo contrário, deixava o Jó ainda mais perturbado, porque eles vieram, e no que eles vieram, quem incentivou eles a fazer, porque o que Satanás queria era fazer o Jó pecar e não estar firme na fé, eles vieram sendo usados por Satanás. Tem um deles que chega a dizer assim, está lá no capítulo 4, que ele chegou a ver um vulto na frente dele. Ué, quem é que vê vulto? É quem está com Deus? É quem está bem? Não, é quem já não está muito bem. E ele viu esse vulto porque não era Deus. Amém, irmãos? Então, e vieram já para fazer o Jó se desviar da fé. Então, diga assim para o seu irmão, cuidado com os amigos. É porque eles podem ser enviados para nos desviar da fé, para fazer com que a gente não esteja firmes na fé. Então, nós temos que cuidar nessa parte também, nesse requisito também. Tem amigos que são bons, são firmados na verdade, são firmados na fé e vão nos ajudar. Já tem outros que vão ser instrumentos para tentar fazer a gente se desviar da fé. Então, a gente tem que ter o cuidado. E aí já volta ao início. Vigiai. Para estar onde? Firmes na fé, na convicção do seu coração. Na certeza que aquilo que você espera, Deus vai fazer. Esteja firme nisso, meu irmão, e não deixa nada roubar a sua fé. Não deixa nada fazer com que a sua fé seja tirada do seu coração. Por mais que as coisas fiquem difíceis, complicadas, aí é só lembrar aí dos heróis da fé. Todos eles passaram por lutas, por adversidades, por dificuldades e tiveram seus nomes escritos na galeria da fé porque venceram e não se desviaram da fé, mas ficaram firmes nela. Assim nós precisamos ficar também. Um dia vai estar o nosso nome lá na galeria da fé. Amém? Em nome de Jesus. Vai estar lá, meu irmão. Se a gente ficar firme. E o que é firme, meu irmão? O que é firme? Firme é algo que você não mexe. Firme é algo que você não consegue balançar. Tem um pessoal que diz, tem que estar firme que nem palanque banhado. O palanque banhado só não cai por causa do arame. Senão ele cairia. Então diga assim comigo, não serve. Não serve. A gente tem que estar firmado na rocha. Tem que estar que nem estaca na rocha. Aí sim, meu irmão. Aí você está firme como Deus quer que estejamos, né? O firme é aquele que, por mais que venha situações, ele não abandona a fé. Ele está ali convicto do que ele realmente recebeu da parte de Deus. Entenderam isso, irmãos? Então diga assim comigo, o firme é aquele que vem a situação e ele não balança nem para um lado nem para o outro. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como quem? O monte de Sião, que não se abala. E olha o que sofre de tempestade aquele monte. E olha o que bate de vento, granizo, chuva naquele monte. E ele está lá firme e não se abala. Assim é aqueles que estão firmes na fé. Vem situações? Vem. Surgem situações? Surgem. Mas ele está ali firme. Pode até vir um certo pensamento errado, contrário. Mas a pessoa na hora já repreende. Não, está amarrado isso. Não, eu vou permanecer na fé em Jesus Cristo. Eu vou permanecer na fé da palavra de Deus. Amém, irmãos? Terceiro conselho do apóstolo Paulo, do Espírito Santo, que você e eu temos que guardar. Portai-vos como? Varonilmente. Se a gente pegar assim, o literal da palavra, o varonil está se retratando ao homem, né? A uma pessoa que vai agir de forma, de fato, como varão. Mas vamos trazer isso para a igreja, vamos trazer isso de forma espiritual para a nossa vida. Nós temos que nos portar varonilmente. O que isso quer dizer? Que nós temos que ser pessoas realmente de caráter, pessoas que sejamos sinceras em tudo o que fazemos, diga glória a Deus. Temos que nos portar varonil. Eu até anotei aqui, eu fiz um esboço, eu não sou muito de fazer esboço, mas eu fiz um esboço dessa mensagem. Olha, Deus me mandou escrever essa mensagem, algum propósito tem. Está tudo aqui, digitei tudo.
Portai-vos varonilmente. Devemos nos portar de forma varonil. Ou seja, segundo o dicionário relativo a varão, próprio do varão, enérgico, másculo. Amém? Aí fala macho, estufou o peito, né? Não é isso, né? Que realmente age como Deus criou. Como é que Deus criou? Macho e fêmea. Então diga assim comigo: portai-vos varonilmente. É agir de acordo com a criação. Macho e fêmea. Olha o que o Espírito Santo estava falando comigo ontem à noite, que eu anotei, por isso que eu anotei. Né? Heróico, nós temos que agir de forma heróica, quer dizer, a gente está ali para defender realmente a nossa fé, a nossa casa, a nossa família, o que Deus nos deu, diga glória a Deus, né? Fazendo isso, trazendo, isso para a igreja e para mais fácil compreensão, precisamos nos portar segundo a criação de Deus. Macho, mas tá fraquinho esse macho e fêmea aí, hein, irmão? Ai, Jesus, né? Não me assusta não, meu irmão, não me assusta não. Vou tentar uma última vez, né? Agindo segundo a criação de Deus. Macho. Oh, glória, aleluia, né? Não me assusta, né? Vamos em frente aí, né? Não nos rendendo aos movimentos nem machistas, nem feministas, nem ideológicos e nem coisa desse tipo, meu irmão. Porque é o que mais a gente vê hoje. É ou não é verdade? O que mais a gente vê hoje. Uns puxando para o lado machista, outro puxando para o lado feminista, outro puxando para os lados ideológicos, e nós não temos que nos portar dessa forma. Nós não podemos aceitar isso no nosso coração. Eles fazem um barulho muito grande para fazer a gente aceitar. Se a gente fala alguma coisa contra, somos homofóbicos. Engraçado, né? Ninguém fala de Cristo homofóbico. É ou não é? E tem ou não tem? Podem falar de nós o que quiser, ninguém pode falar nada, né? Não tem nem direito de ir para uma justiça e reivindicar um direito. Mas qualquer coisa que a gente fala já é motivo para eles ir lá e querer nos processar. Então, agir de forma varonil é fazer isso, é agir de acordo com a palavra de Deus, conforme Deus nos fez, e não nos deixar levar por esse tipo de movimento. Nem movimento machista, porque o homem de Deus não é machista, ele é cumpridor da palavra, diga glória a Deus. Ele ama como Cristo amou a igreja, esse é o comportamento do homem de Deus. Nem feminista, porque, infelizmente, pelo fato das mulheres deixarem o seu papel de mãe, a gente está vendo muitas crianças crescerem e crescerem de forma errada, crescerem sem o ensinamento da mãe. Aí quem é que vai ensinar? São as escolinhas, e as escolinhas vão implantar dentro deles ideologias, porque se a mãe cumprisse o papel dela, qual que é o papel de mãe? Segundo a Bíblia Sagrada. O que a Ana fez com Samuel? O amamentou e no momento que amamentava o ensinava. Era o papel dela. Era o papel da mulher. Qual que era o papel da mulher? Ser ajudadora. O marido ia, trabalhava e a mulher cuidava e educava e ensinava o filho, para o filho crescer dentro dos padrões de Deus. Agora, não tem mais mãe que quer fazer isso, quer jogar no colo dos outros. Podem ficar bravos comigo, mas eu vou falar a verdade. Porque é o que está acontecendo, e os nossos filhos estão se perdendo, e os nossos filhos não estão nem conhecendo a Jesus, porque a mãe às vezes não tem tempo de ensinar Jesus para ele, porque ela está mais preocupada com a tarefa dela num trabalho do que realmente educar o filho. Ah, mas é que eu tenho que ajudar o marido. Entendo e compreendo, tem que ajudar mesmo, mas não pode perder o papel, o ministério mais importante que Deus te deu, que é ser mãe. Como nós pais também não podemos deixar o nosso papel de pai, que é também ensinar os nossos filhos a ser o que Deus quer que eles sejam. Cabe a nós, pais, e não aos outros. Mas, às vezes, a gente está deixando o nosso papel varonil de lado. Porque, que vão? Não, mas é por causa disso, por causa daquilo. Irmão, às vezes é melhor ter um pouquinho menos e realmente ensinar o nosso filho do que ter um pouquinho mais e perder o filho. Pode ter certeza disso. Vale muito mais a pena. Não sei, mas Deus mandou dar recado, eu tenho que dar. Graças a Deus, Deus colocou um compromisso no meu coração e eu não vou ter medo de falar o que Deus mandar, não, meu irmão. Porque nós temos que realmente despertar para isso. Os nossos filhos estão se perdendo porque a mãe deles está sendo um celular.
o pai dele está sendo a televisão. É ou não é verdade? É. E aí quem está perdendo somos nós. E não pode ser. Ah, pega aí. Não, pelo menos não me incomoda. Melhor te incomodar um pouquinho agora para não incomodar depois. Vai incomodar depois. Seja mãe, seja pai. Eu estou trazendo isso para a igreja, né, irmãos? Para nós. Não estou tirando a responsabilidade do pai, não, porque eu também sou pai e também tenho isso aí da minha responsabilidade. E às vezes a gente não cumpre bem o nosso papel. Não estamos nos portando varonilmente, que não é só ser heróico, né? É bom que o filho veja o pai como herói, né? Mas de que maneira? Está vendo ele como um super-homem? Que vai levar uma bala no peito, mas não vai aguentar? Ou está vendo ele como um homem que mora, que lê a Bíblia, que edifica na verdade, na palavra, na fé? Diga glória a Deus, né, irmãos? É forte recado, mas eu tenho que dar, foi o que Deus mandou. Eu tenho que falar a verdade, né, irmãos? Conforme Deus está mandando aí. Claro, não quero que ninguém se ofenda jamais. É só a pregação da palavra e Deus também não está nos julgando com isso. Ele está nos ensinando para que a gente possa viver e entender qual é o nosso papel. O nosso papel varonil, que nós temos que nos portar como tais. Não nos deixando levar esses movimentos aí. Deus me usou para colocar mais aqui, ideológicos, que encontramos embutidos em tudo hoje, porque em tudo está embutido esses movimentos aí, né? Você assiste um jornal, você assiste um programa de televisão, é coisa muito séria. Tudo tem embutido a tal de ideologia, tem embutido aí os movimentos, seja feministas, seja machistas, tudo está embutido ali, meu irmão. Nós temos que viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, do Senhor Jesus, e aí a coisa vai bem, diga glória a Deus. Nós temos que ser a luz do mundo, mas como é que a gente vai ser a luz do mundo se a gente estiver imitando o mundo? Aí não tem como ser a luz, a nossa luz vai estar apagada. O que mais? Será que eu continuo ou paro por aqui? Tenho certeza que eu posso continuar? Ai, Jesus. Eu brinco, né? Ainda bem que tem uma porta para eu fugir aqui, né, irmão? Não, é tudo em paz, né, irmãos? É a palavra de Deus. Aí ontem, meditando ali, o Espírito Santo ainda botou um pouquinho no meu coração, né? Agir com coragem diante dos desafios da vida, empenhando vigor nas batalhas que enfrentamos e não nos amedrontando diante das ameaças. Isso também é se portar de forma varonil. Estamos trazendo isso para a igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo, nós temos então que nos portar dessa maneira. Se alguém quiser a cópia aí depois, eu dou a cópia lá, deixei registrado, né? Para que a gente possa aprender e entender isso, irmãos. Trazendo para a nossa vida como é se portar hoje de forma varonil. Que é assim que Deus quer que a gente faça. Não temos que dar ouvidos a esses movimentos. São barulhentos? São. Então, nós temos que fazer com que a palavra de Deus faça mais barulho do que o movimento deles. Porque a palavra de Deus que é a verdade absoluta. E nós não vamos vencê-los odiando, nós vamos vencê-los amando. Nós não podemos odiar ninguém porque não faz parte de um papel varonil odiar alguém. Pelo contrário, o papel varonil é tratar com amor a todos, por mais diferentes que sejam. Mas nós não temos que aceitar e nem permitir que isso entre dentro do nosso convívio. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Último, então, para nós encerrar. Não é o último, não, é o penúltimo, né? É o penúltimo. O que ele diz aí agora? E fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Meu irmão, todos nós precisamos nos fortalecer. Como é que um homem se torna mais forte? Fazendo exercícios. Tem gente que às vezes se torna mais forte, né? Mais robusto, até só pelo trabalho dele. Às vezes o trabalho dele é pesado, né? Então com isso ele já vai se tornando mais forte, ele já vai criando mais robustez, porque o trabalho dele exige muito do físico dele. Então, se eu quero me tornar alguém mais forte fisicamente, eu tenho que me exercitar. E na vida espiritual não é diferente. Se eu quero me tornar alguém fortalecido espiritualmente, eu também preciso me exercitar. Por isso que é necessário a gente pegar tudo isso, uma coisa leva a outra, a gente está ali orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, porque é com isso que nós vamos nos fortalecendo. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, né, dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder. Então é isso que nós precisamos. No Senhor, né? É de acordo com a sua palavra, na força do seu poder, praticando tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Dessa forma, nós vamos sendo fortalecidos para podermos vencer qualquer batalha nessa vida. E precisamos nos fortalecer, meu irmão, porque Cristo não nos chamou para uma vida assim tão tranquila, não. Ele ainda disse, não pense que eu vim trazer paz, não. Eu vim trazer dissensões, eu vim trazer espada, fogo. Não foi o que Jesus falou? Foi ou não foi? Foi. Então, o que ele quer dizer com isso? Não pense que vindo para o meu lado você vai ter uma vida tão tranquila, não. Você vai ser abençoado, mas vai ter luta para enfrentar. Você vai viver muita coisa boa, mas vai ter dificuldades para encarar. Então, nós temos que estar fortalecidos para que a gente possa encarar as dificuldades, vencer as lutas e desfrutar do que Deus tem para nós. Amém, irmãos? E dessa forma a gente vai poder desfrutar. De outra maneira, não, meu irmão. Então, a gente tem que estar fortalecido. Até porque existe um inimigo. E este inimigo é astuto. Não é astuto? É astuto. Então, a gente tem que estar fortalecido para poder vencê-lo. O último, eu tenho que correr um pouquinho, porque como passa ligeiro a hora, né? O último diz assim, é o quinto, né? Todas as vossas coisas sejam feitas com ódio. Não. Com o quê? Com amor, meu irmão, porque se a gente não fizer com amor, nós não estamos servindo a Deus. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Segundo mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você já deu um pontapé em si mesmo? Você se olha no espelho lá e começa, seu orelhudo, desgraçado. Com certeza não, né? Então, como é que eu vou dizer que eu amo ao próximo se eu estou fazendo isso com ele? Não, eu não estou amando, pelo contrário, né? Às vezes estou até mostrando um amor que não é verdadeiro. Então, a gente tem que amar o próximo, tentando tratar todo mundo bem, em nome de Jesus. E o próximo são todos, irmãos. Todos que estão conosco aí na igreja são os nossos próximos. Todos que estão lá fora que precisam conhecer Jesus são o nosso próximo. Se nós não apresentarmos a eles a Jesus, como é que eles conhecerão? Então, a gente não se deixa levar pela ideologia deles, mas a gente tem que chegar até eles para que eles conheçam a Cristo de verdade. Diga glória a Deus. Isso só é possível com esse último recadinho aí. Fazendo, e todas as vossas coisas sejam feitas com amor. É dessa forma que nós vamos desfrutar da bondade de Deus e viver o melhor de Deus na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Jesus, foi o recado que Deus colocou no meu coração, meu irmão. Deus falou muito forte ao meu coração. Eu até estava com uma outra parábola aí que eu queria trazer, mas aí a gente sempre ora a Deus. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E Deus tinha dito, não é o que eu quero. O que o Senhor quer então? E aí Deus mostrou essa palavra. Aí a gente ora, né? Mas Jesus... O Senhor está mandando, a gente vai fazer, né? E glória a Deus. Amém, irmãos? Sempre assim, num compromisso com Deus, com o Espírito Santo, quem tem que falar é Ele, não eu, né, irmãos? Eu tenho que ser só o porta-voz. Amém? Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus, né? Vamos orar. Isso. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, como não te agradecer, pois o Senhor nos tem dado a tua palavra e a tua verdade, Senhor. O Senhor tem nos ensinado, meu Deus, aquilo que realmente está nas Escrituras Sagradas, Pai. Não é coisa da minha cabeça ou da cabeça de um homem, mas é aquilo que o Senhor revelou já à igreja de Corintos e agora o Senhor tem revelado a nós também, Pai. Para que possamos viver como a verdadeira igreja de Cristo. Oh, meu Deus, vigilantes, Pai. Firmados na fé, Senhor, nos portando varonilmente, fortalecidos na tua palavra, fortalecidos espiritualmente, fazendo todas as coisas com amor. Meu Deus, é dessa forma que o Senhor vai nos fazer triunfar, vai nos fazer alcançar, vai nos fazer viver aqui sobre essa terra, desfrutando, ó Deus, da plenitude do Senhor, Pai. E nós queremos desfrutar dessa plenitude, nós queremos sim ser abençoados, ó Deus, na nossa vida financeira, no nosso casamento,
casamento, na nossa família. Nós queremos ser abençoados na nossa saúde, em todas as áreas, e sabemos que tudo isso o Senhor já tem preparado para nós, pois a tua palavra diz que o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos desfrutar de tudo que diz respeito à vida e à piedade, e hoje o Senhor nos dá uma instrução para que de fato possamos viver, ó Deus. Pai, se guardarmos esse conselho da tua palavra no nosso coração, viveremos, desfrutaremos da bondade do Senhor nos alcançando todos os dias, Pai. E eu creio que assim cada irmão, cada irmã que aqui está viverá para a honra e para a glória do teu nome. Isso nos dá força, isso nos dá o poder, isso nos dá as condições de vencermos as obras malignas, as obras diabólicas, o poder das trevas. Oh meu Deus, e nós fizemos o uso agora do teu poder para repreender, para paralisar, para destruir toda ação do inferno, toda obra do diabo, todo o poder infernal de Satanás que se levantou contra a vida deste meu irmão, que se levantou contra a vida desta minha irmã. Mas eu digo, demônio, o teu poder vai sendo quebrado, vai sendo paralisado, vai pegando tudo que é teu, vai pegando toda a tua amarração, vai pegando toda a tua dificuldade, enfermidade, todo o teu problema conjugal, a discórdia, a contenda dentro desta casa, neste lar. Em nome de Jesus nós amarramos, nós paralisamos. Eu digo, demônio, o teu poder é quebrado, a tua ação é desfeita, a tua obra é paralisada. Pega o que é teu agora, pega a tua maldição, pega esse mal que está no corpo deste homem, dessa mulher, esse caroço, esse mioma, vai saindo agora em nome de Jesus. Essa diabetes maldita, vai saindo toda a sinusite, toda a rinite, esse problema que vem agora no tempo da primavera, que essa pessoa fica atacada e não consegue nem respirar direito e fica espirrando toda hora. Eu amarro agora esse demônio, eu paraliso agora essa ação. Demônio, tu não vai usar algo que Deus criou para atingir a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã. Eu estou lhe ordenando agora, exigindo, pega tudo que é teu e saia, vai embora em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, como ministro da tua palavra, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos, Pai, em todos os sentidos, Pai. Eu creio que grandes são as bênçãos que o Senhor já tem preparado para cada um, Pai. E aprendendo com a tua palavra, Deus, nos portando dessa forma, nós viveremos tudo o que o Senhor tem para nós. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor enviou o teu Espírito Santo, que é o nosso ensinador de justiça, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai, para que nós possamos viver uma vida digna ao teu lado, vivendo e desfrutando das bênçãos do Senhor em o nome de Jesus. Pai, eu creio, ó Deus, que cada um que aqui está nessa manhã, que ouviu essa palavra, está sendo fortalecido agora no Senhor e na força do teu poder, Pai. Senhor, está se firmando na fé, vigiando, Pai, e se portando de forma varonil, andando de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua criação. Meu Deus, dessa forma triunfaremos e glorificaremos o teu nome, vivendo uma vida plena aqui nessa terra, Pai, e podendo desfrutar da vida eterna contigo, em o nome de Jesus. Oh Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque cremos na tua bondade, porque cremos na tua benignidade, porque cremos na tua grandeza, em o nome de Jesus. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz
escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és são tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és são tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as mãos, diga: Senhor Deus, e assim eu cantarei a tua bondade todos os dias da minha vida, porque eu creio que o Senhor é fiel. Ajuda-me, ó Deus, a ser fiel à tua palavra também, em o nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus.